Projeto de lei que determina que edifícios e condomínios disponibilizem cadeiras de rodas é aprovado na Câmara de Criciúma. A partir de hoje, Caixa paga auxílio residual para beneficiários do Bolsa Família. Vice-presidente Mourão defende a agência para centralizar imagens de satélite na Amazônia. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Após críticas do governador, presidente da Alesc diz que processo de impeachment está tramitando de forma transparente na Assembleia Catarinense. Eleições 2020, TSE intensifica testes de segurança para garantir lisura no pleito deste ano. Dia 22 de setembro, início da primavera, Epagre emite nota e diz que período será de tempo instável em Santa Catarina. E mais, cresce o número de furtos de celulares no Brasil. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje, terça-feira, dia 22 de setembro do ano de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. Foi aprovado na Câmara de Vereadores de Criciúma um projeto de lei que determina que todo condomínio no município, seja ele residencial ou comercial, deverá ter à disposição uma cadeira de rodas para situações emergenciais. Confira na reportagem. Os edifícios e condomínios residenciais, comerciais, recreativos ou similares no município de Criciúma deverão disponibilizar cadeiras de rodas para transporte de pessoas com deficiência, idosos e casos emergenciais. A obrigação consta no projeto de lei número 80/2020, aprovado na sessão da última segunda-feira. Conforme a matéria, os edifícios e condomínios com mais de 2 pavimentos deverão disponibilizar de forma permanente em suas dependências, no mínimo, uma cadeira de rodas. Caberá também a eles a manutenção das cadeiras e a determinação de locais de fácil acesso para a utilização. Deverá haver também nas portarias e áreas comuns avisos sobre a existência desse benefício. Para o autor do projeto de lei, vereador Júlio Kaminski, a medida vai proporcionar maior conforto aos moradores e visitantes. O projeto de lei, ele visa atender algumas pessoas que acabaram nos procurando. Como o vereador acaba sendo representante das pessoas, o que eu fiz foi apenas atender algumas pessoas que nos parecia ser a vontade de outras, né? Criar a possibilidade de acesso, cadeira de roda em condomínios, em comércios importantes como shopping, ambiente dessa natureza. O projeto, segundo a solicitação, foi em decorrência da situação de pandemia com as dificuldades que se teve de locomoção de pessoas, de transporte de pessoas. Nesse sentido foi feito o projeto. Abrimos um precedente no projeto, dando um prazo de 120 dias para ser regulamentado. Ou seja, daí começar a criar algumas coisas que não podem ser atendidas, como por exemplo, os edifícios só com escadaria, que não detêm elevador, né, que centralizem em ambientes maiores como shopping centers, enfim, né, redes de supermercados maiores, enfim, alguma coisa dessa natureza que é a ideia principal nesse caso. Tenho recebido algumas ponderações, então a respeito disso, poxa, isso vai custar caro, vai ficar ruim, não deveria criar isso para todos, tal. Então, eu acho que diante disso, diante dessas interpelações, vamos tentar readaptar o projeto para não criar prejuízo para qualquer pessoa e muito menos atrapalhar qualquer um, né? Nós queremos que o projeto seja bom para todos. A Caixa Econômica Federal começou a pagar a partir de hoje auxílio residual para beneficiários do Bolsa Família.
A Caixa realiza a partir desta terça-feira o pagamento de R$ 428.700.000 da primeira parcela do auxílio emergencial residual para 1.600.000 beneficiários do Bolsa Família com final de número de identificação social 4. Ao todo, mais de 12.600.000 famílias cadastradas no programa foram consideradas elegíveis e serão beneficiadas. No total, a Caixa disponibilizará 4 bilhões e 300 milhões de reais para 16 milhões e 300 mil pessoas. O pagamento do benefício obedece ao calendário habitual do Bolsa Família. O recebimento do auxílio emergencial é da mesma forma que o benefício regular, utilizando o cartão nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui ou por crédito na conta Caixa Fácil. Para o pagamento do auxílio emergencial residual, os beneficiários do Bolsa Família tiveram avaliação de elegibilidade realizada pelo Ministério da Cidadania, conforme medida provisória número 1000, de 2 de setembro de 2020, e recebem o valor do programa Bolsa Família complementado pela extensão do auxílio emergencial, chegando até R$ 300 ou R$ 600, no caso de mulher provedora de família monoparental. Se o valor do Bolsa Família for igual ou maior que R$ 300 ou R$ 600, o beneficiário receberá o valor do Bolsa. A partir desta terça-feira, 3.600.000 beneficiários do auxílio emergencial nascidos em fevereiro podem sacar ou transferir os recursos da poupança social digital. Foram creditados 2 bilhões e 300 milhões de reais para esse público no ciclo 2 de pagamentos do auxílio emergencial. Como realizar o saque em espécie? É preciso fazer o login no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção Saque sem cartão e gerar código de saque. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de 1 hora. O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da Caixa, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui. Os saques em dinheiro podem ser feitos nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências. A Caixa informou que não é preciso madrugar nas filas à espera de atendimento. Todas as pessoas que comparecerem de segunda a sexta, das 8 às 13 horas, serão atendidas no mesmo dia. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, participou de um evento virtual que marcou a estreia do Centro de Estudos de Defesa e Segurança para a reforma das relações de estudo em empresas. A missão do Instituto é produzir conhecimento e informações para que temas como defesa e segurança nacional sejam debatidos com o poder político, empresariado e sociedade. O evento virtual reuniu os ex-ministros Raul Jungmann, da Defesa, e Sérgio Etchegóin, do Gabinete de Segurança Institucional, para tratar do tema Amazônia, Defesa e Meio Ambiente. Durante sua participação, o vice-presidente Hamilton Mourão reforçou o compromisso do governo com a preservação da Amazônia. Segundo ele, crimes ambientais, como queimadas e desmatamentos, prejudicam a imagem do país e afetam setores da economia. Mourão também defendeu a criação de uma agência que concentre os sistemas de monitoramento por satélite na Amazônia, seguindo o modelo utilizado pelos Estados Unidos. Precisamos de uma agência realmente, a exemplo como existe lá nos Estados Unidos, da NRO, da National Reconnaissance Office, que é subordinada lá ao Ministério da Defesa, mas precisamos de uma agência que integre todos esses sistemas que nós temos e, com isso, tendo um custo menor e sendo mais eficiente. Hoje, no trabalho que nós estamos fazendo, nós criamos um grupo de integração e proteção da Amazônia dentro do Centro de Segurança da Amazônia, do CENSIPAM, e esse grupo vem trabalhando de forma articulada e possui gente de todas as agências, do INPE, do IBAMA, do ICMBio, do Ministério da Defesa, dos comandos das forças, da Polícia Federal. Então, essa turma está trabalhando integrada nesse monitoramento, nesse levantamento de dados, mas nós precisamos avançar realmente numa agência que tenha essa capacidade de forma mais, digamos assim, mais consistente e que nos dê os alertas.
Segundo Mourão, as ações de comando na Amazônia servirão para mostrar que as queimadas e o desmatamento são um problema generalizado na região e que o Brasil tem que usar a diplomacia e as ações que estão sendo feitas para responder às ameaças da França de não ratificar o acordo Mercosul-União Europeia pelos problemas ambientais no Brasil. Mourão, que também é responsável pelo Conselho da Amazônia, órgão reativado pelo presidente Jair Bolsonaro, foi um dos destinatários de uma carta enviada por empresas e entidades que protegem o meio ambiente com sugestões para o governo brasileiro para o combate ao desmatamento. Um dia após receber o documento, Hamilton Mourão se reuniu com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e com integrantes do Itamaraty. Atualmente, a Amazônia ocupa cerca de 59% do território brasileiro e abrange 9 países. Apesar da sua importância ambiental para o mundo, a reserva natural tem sido constantemente ameaçada por atividades predatórias, como desmatamento, queimadas e garimpo ilegal. Os dados mais recentes disponíveis pelo Boletim de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que até esta quinta-feira, a Amazônia concentrava 68 mil focos de incêndio, 13% a mais do que em 2019 e o maior desde 2010 para o período. Já em relação ao desmatamento, houve um crescimento de 34,5% nos últimos 12 meses. A carta destaca 6 pontos, dentre eles a retomada da fiscalização na floresta amazônica, que 10 milhões de hectares sejam destinados à proteção sustentável em até 90 dias e a suspensão de todos os processos de regulamentação fundiária constatados após 2008, que é o marco temporal do Código Florestal. Em sua exposição, Mourão tratou de alguns temas da carta e voltou a defender a regularização fundiária, dizendo que 150 mil títulos de terras podem ser concedidos. Temos que avançar num problema crucial da Amazônia, que é a questão da regularização fundiária. Nós temos em torno de 524 mil propriedades rurais na Amazônia, não é? E que necessitam da titulação de terra. O Estado brasileiro deixou de exercer o seu papel. Levamos gente para lá nas décadas de 70, 80 e até hoje não os titulamos. Então, estamos com planejamento. Né? A legislação atual ela permite que propriedades com até 4 módulos fiscais, essa regularização seja feita por sensoriamento remoto. Existe na Embrapa Territorial uma base de dados já capaz de propiciar essa regularização e que, num primeiro momento, nós conseguiríamos entregar em torno de 150 mil títulos de terra. Isso seria muito importante, né, e uma sinalização extremamente positiva do governo do presidente Bolsonaro. Sobre áreas indígenas, o vice-presidente afirmou que o governo não pode pressionar o Congresso sobre o projeto que permite exploração mineral nelas, pois isso seria visto como um ato predatório do governo Jair Bolsonaro. Na questão da mineração em terra indígena, o senhor sabe muito bem que a nossa Constituição, ela prevê isso, ela prevê que haja exploração das terras indígenas, obviamente desde que haja autorização dos povos que lá habitam, né, e determina que o Congresso regule por meio de lei. Ano passado, ali no final do ano, nós apresentamos o nosso projeto, está lá dentro do Congresso, parado também, né, e eu volto a colocar. Se nós regulamentarmos isso aí, o que vai acontecer? Em primeiro lugar, só vai se explorar se a comunidade indígena assim o desejar. Né? Em segundo lugar, a lavra será concedida e, a partir daí, a empresa ou a cooperativa que for explorar aquela lavra terá que fazê-lo dentro das regras ambientais. Hoje, o que acontece? O garimpo ilegal ele é predatório, ele destrói o meio ambiente. Segundo aspecto, nós vamos receber os impostos. Hoje, esse ouro que é explorado não paga 1 centavo de imposto e escorre, né, pelos nossos dedos, indo para outros países ou para outros bolsos. E terceiro aspecto, a comunidade indígena, né, receberá seus royalties, então terá seus recursos para que tenha melhores escolas, para que tenha uma melhor saúde, né, para que tenha melhor acesso aos itens da modernidade, ou seja, para que tenha um índice de desenvolvimento humano muito melhor do que a grande maioria tem hoje. A seguir, após críticas do governador, presidente da Alesc diz que processo de impeachment está tramitando de forma transparente na Assembleia Catarinense.
Atenção você que procura por uma oportunidade no concorrido mercado de trabalho. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas de empregos disponibilizadas na região. Vendedor, consultora de vendas, pedreiro de obra, estagiário em escritório de arquitetura, social media em agência de marketing, gerente administrativo, gerente de loja de estética, auxiliar administrativo, e-commerce, vendedor de loja de produtos eletrônicos, televendas, vendedor externo, vendedora de loja de papelaria e presentes, atendimento técnico nível 1, marceneiro encarregado, chefe de cozinha à la carte para restaurante italiano, analista de marketing, departamento contábil, designer gráfico, atendente lanchonete, corretor, técnico de informática, operador de coladeira de bordo CNC, supervisor de call center, consultora de vendas, agente de atendimento para locadora de veículos, administrador comercial para locadora de veículos, analista de cobrança, vendedor porta a porta, cobrança extrajudicial, mecânico automotivo, comprador, doméstica, babá, estagiário para setor de compras, estagiário para setor de contratos, auxiliar administrativo. Interessados devem buscar mais informações através do portal da ASIC, a Associação Comercial Industrial de Criciúma, acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. Após ser criticado publicamente pelo governador Carlos Moisés, o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Júlio Garcia, afirmou que o processo de impeachment que está tramitando na Alesc é transparente e imparcial. Confira. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, abriu a sessão extraordinária explicando o rito para discussão e votação do impeachment da vice-governadora Daniela Rainer e do governador do estado, Carlos Moisés. Em fala emocionada, comentou sobre o dia histórico para Santa Catarina. Hoje, quando amanheci, li a manchete do jornal ND, que dizia dia histórico. É bem verdade que hoje vivemos um dia histórico. Isto, porém, não significa dizer que temos o que comemorar. Muito ao contrário. A Alesc, mais uma vez, cumpre o seu papel. A Assembleia não é autora do processo, apenas processa-o respeitando a Lei 1079, modulada pela DPF 378 de 2015. Procedemos até aqui da forma mais respeitosa possível. Agimos com serenidade, cumprindo rigorosamente as orientações da nossa competente Procuradoria. Júlio Garcia agradeceu aos parlamentares e ressaltou o respeito entre os deputados na condução dos trabalhos. Agradeço de modo especial pela nossa relação republicana e respeitosa, que nos permitiu chegar até o dia de hoje sem qualquer fissura que pudesse macular a imagem do Poder Legislativo catarinense. Nossas conversas foram todas transparentes, republicanas e respeitosas. Todas elas podem ser publicadas. E isso me orgulha. Aliás, nesse parlamento, o que mais me orgulha é o respeito com que nos tratamos e o respeito que recebo de todas as senhoras deputadas e os senhores deputados a cada dia. De coração, em nome dos meus filhos, que me deram força para chegar até aqui, que suportaram, junto comigo, todas as dificuldades, eu agradeço a todos vocês e dedico a eles esta sessão histórica, porém, sem ter o que comemorar. O presidente também agradeceu os servidores da Assembleia Legislativa. Quero agradecer aos servidores da Casa, que de forma dedicada, como sempre, os conheço de há muito, não agiram diferente neste processo.
assessoraram a comissão especial, se dedicaram diuturnamente e concluíram um trabalho elogiável que não mereceu nenhuma crítica. Agradeço também, de modo especial, a nossa Procuradoria, que teve toda a liberdade para realizar os seus trabalhos. Não teve nenhuma interferência de qualquer deputado e sequer também da presidência. A presidência apenas foi informada daquilo que a Procuradoria realizava. As vitórias obtidas no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e no Supremo Tribunal Federal dão a devida dimensão do que foi o trabalho da nossa Procuradoria e homenageio todos os servidores, de modo especial a Procuradoria, na figura da Procuradora-Geral, doutora Carula. Júlio Garcia elogiou o trabalho realizado pela comissão especial que analisou o processo de impeachment antes de ser encaminhado ao plenário. A comissão especial deseja fazer uma menção específica e elogiar o presidente João Amin pela condição dos trabalhos de forma elogiosa, o vice-presidente Maurício Scudilarc, o deputado relator Luiz Fernando Vampiro, o relator adjunto, o deputado Gessé Lopes, e os membros, deputado Fabiano da Luz, deputado Marcos Vieira, deputado Sérgio Mota e deputado Ismael dos Santos, além do deputado Moacir Sopelsa. O trabalho realizado por vocês, no tempo permitido pela legislação, foi um trabalho profícuo, de profundidade, com serenidade, com seriedade e competência, que nos permitiu chegar ao dia de hoje para, finalmente, cumprindo a legislação, submeter ao pleno soberano desta Casa. Espero que todos votemos com as nossas consciências. Não estamos aqui a perseguir ou a prejudicar ninguém. Estamos cumprindo o nosso papel. Repito, a autoria do processo de impeachment não é da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e de nenhum dos seus deputados. A legislação nos incumbe e nos obriga de fazer com que o processo tramite regularmente. E é isso que temos feito. Eleições 2020. O ministro Luiz Roberto Barroso participou da cerimônia de abertura do teste de confirmação do TPS 2019. Os investigadores que participaram dos testes públicos de segurança no ano passado voltaram ao TSE para verificar se as fragilidades que eles tinham encontrado foram corrigidas. Proteção à saúde e acesso à informação não faltaram na etapa de confirmação do teste público de segurança. Com a entrada presencial à sede do Tribunal Superior Eleitoral restrita por causa da pandemia do novo coronavírus, o evento foi transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Justiça Eleitoral. Esse teste permite que o tribunal aperfeiçoe e corrija eventuais falhas. Na verdade, esses testes visam aprimorar e garantir a segurança do processo de votação. Eles permitirão que em 2020, mais uma vez, tenhamos eleições seguras, limpas e seguras no Brasil. Esta fase do TPS tem um objetivo específico. Os 3 peritos da Polícia Federal que estão aqui querem identificar se as vulnerabilidades que foram encontradas por eles no ano passado foram corrigidas pela equipe técnica do TSE. Eles vão aplicar o mesmo plano de ataque. Então eles têm que colocar ali a mesma estratégia de ataque e tentar ultrapassar novamente pelas barreiras até chegar ao sistema JEDI. Provavelmente, se houver ainda identificação de fragilidades, nós vamos voltar novamente para fazer as ações corretivas e possivelmente vamos convidá-los para verificar a eficácia. Isso tudo antes de colocar esses sistemas para a eleição, que é uma estratégia do próprio teste público de segurança. A participação dos técnicos da PF na 5ª edição do TPS começou em novembro do ano passado, assim como a de outros 19 investigadores. Na ocasião, todos tiveram acesso aos programas que integram o sistema eletrônico de votação,
para que pudessem aplicar planos de ataque e encontrar eventuais falhas que ele apresentasse. O plano de ataque que teve sucesso em ultrapassagem de barreiras foi justamente o que previa o ataque ao sistema gerador de mídias das urnas eletrônicas, denominado JEDI. Para chegar no sistema JEDI, eles tiveram que passar por um outro sistema que é chamado sistema SIS, que é o Sistema de Instalação e Segurança. Ele protege, ele cria uma camada de proteção ao JEDI. À medida que eles mudaram dados importantes ou programas, a urna eletrônica não prosseguiu. Isso demonstrou a robustez dos processos, porque mesmo passando por algumas barreiras, ele vai parar em outras barreiras. Essa etapa de confirmação do TPS segue até a próxima sexta-feira, sempre das 9 da manhã às 6 da tarde. O teste público de segurança ocorre desde 2009. À medida que as edições foram realizadas, a Justiça Eleitoral promoveu melhorias no sistema eletrônico de votação. Entre elas, houve aprimoramento no sigilo do voto e no boletim de urna, que passou a ter um QR Code com uma assinatura digital. É importante deixar claro que nenhuma vulnerabilidade encontrada por investigadores seria capaz de comprometer o processo eleitoral. Em 2016, o teste público de segurança passou a ser obrigatório e é disciplinado pela Resolução 23.444 de 2015 do TSE. A norma prevê que o processo seja feito preferencialmente no ano anterior à eleição, exatamente para que eventuais falhas identificadas sejam corrigidas antes do pleito. Iniciou hoje de forma oficial a primavera no Brasil. A Epagre-Ciran está alertando que o período será de tempo instável em Santa Catarina, com chuvas e também ressacas no mar. O dia 22 de setembro marca o início da primavera e o período promete tempo instável para os próximos 3 meses em Santa Catarina. Por causa da influência do fenômeno Laninha, os catarinenses poderão passar dias consecutivos sem precipitações. Porém, mesmo com a previsão de chuvas quase abaixo da média climatológica, quando houver chuva pode ser acumulada e em curto intervalo de tempo. As informações são da Epagre-Ciran, que recomenda o acompanhamento diário dos boletins e informações disponibilizados no site em função da instabilidade do tempo. Além disso, a primavera aumenta a incidência de temporais acompanhados de ventania e granizo em Santa Catarina. Em setembro, o acumulado de chuva varia de 110 a 130 milímetros no litoral, de 130 a 170 milímetros no Planalto e de 150 a 210 milímetros no oeste e meio-oeste. Em outubro, boa parte dos municípios catarinenses registra a maior precipitação do trimestre, com acumulados de 210 a 280 milímetros no oeste e meio-oeste, de 140 a 180 milímetros do Planalto ao litoral. Em novembro, o volume de chuva diminui no estado, com valores de 130 a 180 milímetros em média. Os episódios de chuva devem ocorrer especialmente associados a passagens de frentes frias, influência de sistemas de baixa pressão e dos sistemas convictos de mesoescala, que provocam chuvas mais intensas no oeste e meio-oeste. Em setembro e outubro, ciclones extratropicais se deslocam pelo litoral sul do Brasil, condição perigosa para navegação e pesca em embarcações de pequeno e médio porte. Os ventos fortes e o mar agitado também podem causar ressaca. Já na segunda quinzena de novembro, começam as pancadas de chuva de verão. Em relação às temperaturas, no decorrer da primavera, o frio diminui gradativamente e a partir de outubro já se espera dias mais quentes. Em São Paulo, maior cidade do país, com a flexibilização do isolamento social e o retorno das pessoas às ruas, voltaram, obviamente, também as ocorrências por roubos de celulares. E com isso, um novo fenômeno: aumentou a contratação de serviços de seguros para esses aparelhos. Dá para acreditar que tocamos no celular mais de 2.500 vezes por dia. Ele já é considerado o dispositivo mais utilizado pelos brasileiros. E o uso ficou ainda maior durante a pandemia,
porque os aparelhos celulares ou smartphones passaram a ser ferramenta para os estudos e para o trabalho em home office. Dados da Anatel apontam que o Brasil tem quase 230 milhões de aparelhos. O número de equipamentos supera o número de habitantes. E os consumidores não querem mais saber de economizar. O comportamento mudou, porque estão pagando cada vez mais caro por um aparelho. As pessoas estão comprando aparelhos mais caros, e quando eu digo caros, acima de R$3.000, muito por conta que, dado a pandemia, deixaram de viajar e resolveram mudar o investimento, ao invés de uma viagem, para um aparelho novo, atualizando esse aparelho. E quanto mais caro e sofisticado, mais os smartphones chamam a atenção, principalmente de criminosos, que ficam atentos a qualquer descuido do dono. Um estudo realizado pelo Departamento de Pesquisas em Economia do Crime da FECAP, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, analisou dados da Secretaria de Segurança Pública e descobriu que foram registradas quase 70 mil ocorrências de roubo de celulares só no estado de São Paulo, no primeiro semestre deste ano. E esse número pode ser ainda maior, porque muita gente não registra o sinistro. E a pandemia também impactou esse tipo de crime. Nos meses de abril e maio, o número de roubos de aparelhos diminuiu, porque muita gente deixou de circular nas ruas. Já em junho, com a flexibilização da economia, o número de aparelhos roubados aumentou e cresceu 60%. Aqui em São Paulo, a Avenida Paulista é o ponto com maior incidência de roubos de celulares na capital. Você não tem medo de ficar com ele assim na mão, de repente passar alguém e furtar? É que eu tava vendo o endereço e eu precisava ver ele no celular, mas eu tenho um pouco de medo, sim. Já foi furtado ou roubado alguma vez? Já fui assaltada. Já fui assaltada do lado da minha casa. Levaram o celular? Levaram o celular, só o celular. Tinha seguro? Não, não tinha seguro. Dentro do ônibus. E pegaram dentro da minha bolsa também, não foi? E você tem receio de andar com o celular assim por medo de furto ou de roubo? Sim, tenho sim. Tem um colega que comprou um celular de 2.000. Ele saiu da loja, no outro dia eu falei pra ele, mano, cadê o seu celular, Gabriel? Ele, me roubaram. Com fone de ouvido e tudo. Teve um dia que o menino saiu pro lanche, passou o menino de bicicleta e levou o celular dele, né? O pessoal passa de bike, empurra a pessoa e cata o celular. E esse aumento nas estatísticas tem feito um serviço se popularizar cada vez mais, o de seguros para smartphones. Antigamente, isso era só uma exclusividade de ser distribuído pelos grandes varejistas, então no momento que você ia comprar esse seu celular novo, eles te faziam uma oferta, mas agora não, agora você tem vários canais fazendo a oferta desse tipo de seguro, então você pode comprar isso no momento de aquisição do novo, as operadoras de telefonia também ofertam o seguro, as grandes fabricantes já começam também a ofertar o seguro, e popularizou também muito plataforma digital, ofertando o seguro do celular. Então, ele vai, aos poucos, sendo inserido aí no dia a dia do brasileiro, assim como o seguro residencial, o seguro de automóvel, ele vai ficando cada vez mais conhecido. A maioria das seguradoras oferece um serviço amplo de proteção, que vai desde quedas ou defeitos a roubos e furtos qualificados. Basicamente, a gente tem 3 modalidades de cobertura para celular. Uma que é a garantia estendida, que é aquela que prorroga o tempo de garantia do fabricante, então se você tiver algum defeito de fábrica, etc., você tem a possibilidade de acionar. E existe a modalidade de roubo e furto, que ela é caracterizada por uma cobertura de roubo e furto qualificado ou danos. Essas coberturas elas podem ser comercializadas de forma isolada, então o cliente pode contratar só danos ou só roubo e furto, ou ele pode contratar um combo, onde ele está coberto por roubo, furto, danos, e dentro de danos inclui oxidação, inclusive. A Gabriela, que pagou mais de R$3.000 no aparelho, não quer ter dor de cabeça. Por isso, contratou o seguro. Pegava transporte público, chegava tarde em casa, no trabalho, então eu tinha muito receio de ser roubada, de acontecer alguma coisa com o meu celular, mas até mesmo a quebra também, né? Vejo bastante gente com celular com a tela quebrada e às vezes vai postergando porque é um pouco caro. E o seguro me garante esse tipo de coisa. Então, eu consigo usar meu aparelho com um pouco mais de tranquilidade por aí. E como hoje em dia ninguém vive sem o celular, a dica de especialistas é proteger esse item que se tornou indispensável. A grande vantagem, como qualquer seguro, é você não ter o desencaixe financeiro repentino
Então, não precisar, numa emergência, despender, às vezes, de R$2, R$3 mil para fazer a compra de um aparelho, porque hoje ninguém vive sem, né? Ninguém vive sem um celular. E você conseguir fazer esse planejamento financeiro e ficar tranquilo em caso de alguma emergência. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.